Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindo à live da Futuro Florestal, toda quarta-feira, pontual. Sejam todos bem-vindos. Temos já alguns participantes aí de Minas Gerais, de Garça. Vamos colocando o nome, de onde que vocês estão falando. Adilson Pepino, boa noite, Adilson. Prazer ter vocês aqui. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Se vocês puderem colocar o nome da cidade de vocês, se vocês já são produtores de mogno. Se tiver alguém que nunca participou de uma live nossa também, coloque, se possível, para a gente saber quem que está participando. Hoje nós estamos eu, Valéria e a Gesiara, nossa colaboradora aí da área comercial, ela que atende os clientes, as dúvidas. Cláudio da Bahia, bem-vindo, Cláudio, meu grande amigo aí. Márcio do Paraná, Rodrigo Azevedo, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Ivo. Marcelo, boa noite. Então, pessoal aí. Então, pessoal, hoje vai ser uma live bem especial. Nós vamos falar de alguns modelos de mogno africano, né? Essa espécie tão falada atualmente na área das madeiras nobres. Então, se você já é produtor, coloca aí no nosso chat. Nós vamos fazer uma live um pouco diferente hoje, com perguntas e respostas, para ficar mais dinâmico, porque a gente sabe que existem muitas dúvidas, né, com o plantio de mogno africano. Então, é importante a gente compartilhar. Vamos receber um produtor hoje aqui também, para tirar dúvidas. Para compartilhar um pouco a experiência dele. E então, sejam todos muito bem-vindos. Acho que eu vou colocar já a apresentação para a gente começar, Gesi. Pode ser, perfeito. Bom, então, como eu falei, eu trouxe esse tema, né? Nós trouxemos esse tema baseado em muitas dúvidas que a gente tem, né, sobre o mogno africano, modelos de plantio. Porém, nós vamos fazer uma coisa bem integrada aí. Então, se você tiver perguntas, pode ir colocando no bate-papo, né? Que a gente vai respondendo ao longo da live. Nós não vamos fazer, como sempre, deixar para o final as perguntas. Então, me apresentando, eu sou Valéria Ciriello, não sei se todos vocês me conhecem. A Futuro Florestal é uma empresa familiar, ela foi criada em 2006, e no início ela era só uma empresa de serviços, né? Prestava serviço para a Tropical Flora, no interior de São Paulo. Em 2015 ela adquiriu o viveiro da Tropical Flora e hoje nós produzimos mudas de madeira nobre e também prestamos consultoria e plantios florestais. Executamos o plantio também, né? Em 2020 já, né, nós completamos mais de 8 mil produtores, né, atendidos com fornecimento de mudas, consultoria, tanto de espécies nativas quanto de espécies exóticas. O mogno africano a gente começou a trabalhar em 2007, 2008, foi quando nós fizemos as primeiras mudas. Então, essa nossa empresa aí é uma empresa de 3 irmãos, né? A gente é conhecido, muitas pessoas falam os irmãos Ciriello, porque a gente faz bastante barulho aí nessa área de madeira nobre. Mas a família toda praticamente trabalha com isso, com exceção da minha irmã, Luciana, que é psicóloga e não trabalha com a gente ainda, né? A gente está tentando convencê-la a voltar para o Brasil e vir trabalhar com a gente.
E o nosso foco é no desenvolvimento do setor de madeira nobre, né? Em projetos de plantios puros, mistos, agroflorestais, utilizando as espécies nativas e exóticas, né, chamadas de madeiras nobres. Eu sou engenheira agrônoma, mestre em ciência florestal, e desde que me formei, eu trabalho aí nessa área com as madeiras nobres, produção de mudas. Então, é um prazer aí falar sobre esse tema. Eu vou passar para a Gese, para ela se apresentar e falar um pouquinho também. Bom, obrigada, Val. Boa noite. Meu nome é Gesiara. Eu trabalho no time comercial da Futuro Florestal. Acredito que muitos aqui já me conhecem, a gente já teve algum contato, né, sendo via WhatsApp, e-mail, Instagram. Mas, para quem não me conhece, prazer. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória na Futuro Florestal, né? Faz dois anos que eu tenho contato com esse setor, né? O setor florestal, agrícola, rural no geral, né? Porque existem vários tipos de modelos e alguns deles levam o setor agrícola junto, né? Então, eu tenho contato diariamente com esse segmento. Eu sei que nós temos vários desafios, né? Mas o benefício, para mim, no meu caso pessoal, é muito grande e vem com bônus, que é um benefício profissional. Então, exige muito do nosso trabalho ser focado, né? Porque a gente trabalha com seres vivos, né? Mas por trás disso, tem um benefício muito grande que você traz enquanto humano, porque a gente trabalha com ser vivo. Então, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que trabalham com isso, né? É muito legal da parte de vocês trabalhar com um setor sustentável, né, de florestas. É um setor difícil, mas a gente topa todos os desafios e sempre tentando fazer o melhor para vocês, né? A Futuro Florestal traz aí de maneira focada e séria em desenvolvimento legal das mudas, né, para depois vocês terem uma floresta de qualidade. Então, deixando nesse assunto, né, eu gostaria de falar para vocês sobre nossa campanha de mogno africano, né, Grande Foliola, Caia Grande Foliola, que ela já está acontecendo faz 2 semanas. É por tempo limitado, 15% de desconto. Essa foto eu tirei na sexta-feira, as mudas estão lindas, maravilhosas. Essa foi uma foto que o Rodrigo, né, tirou do mogno africano também no pôr do sol. É uma árvore linda, né? Como todos sabem. Elas têm um padrão geralmente de 25 a 40 centímetros, são rustificadas, né? Já estão prontas para o plantio com raiz forte, né? Então, se vocês têm o interesse de fazer o plantio agora, entre em contato, porque o estoque está acabando e sai com 15% de desconto, né? E aí eu gostaria de falar também sobre a nossa modalidade de reserva antecipada. Nós temos uma modalidade na Futuro Florestal que nós trabalhamos com planejamento de plantio. Então, como é que funciona? Para as pessoas que ainda não fizeram essa reserva, é importante estar reservando dentro desse mês aí, de abril, no máximo até maio, né? Era abril, agora, máximo maio, até o final do mês está reservando. Por quê? Nessa reserva antecipada, você tem o melhor momento para você se planejar, você tem um padrão das mudas, né? Uma seleção e a vantagem de descontos. Eu não sei como trabalham outras empresas no segmento, mas acredito que a Futuro Florestal é uma das poucas que traz essa modalidade de desconto no planejamento antecipado. E é muito importante isso, porque eu que trabalho com contato direto com vocês, né? Muitas pessoas chegam para mim em novembro, dezembro, eu quero fazer um plantio, eu quero fazer agora. E o que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos atender, né? Nós temos uma alta rotatividade no viveiro, graças a Deus, né? A gente produz muita muda e chega no final do ano, o pessoal vai levando, porque é época de plantio, quase 80% do nosso país, 80%, 90%, o início do período chuvoso é em outubro e novembro. Então, é importante se planejar, porque nós não vamos vender muda fora do padrão, né? Não é que nós não temos mudas.
Nós temos, elas estão sendo produzidas, né? Então, vai ficar pronta em fevereiro. Então, assim, ela está pequenininha ainda. Então, a gente não vende muda fora do padrão. Então, é importante esse planejamento e aproveitamento aí das vantagens de desconto da Futura. Agora, eu quero chamar a Valéria. Nós fizemos como a Val já falou, né? Uma apresentação bem dinâmica hoje. Eu levantei os principais pontos de questionamento de vocês, né? Como eu tenho um contato mais direto, porque é eu que fico na ponta do atendimento, então eu peguei tudo que vocês sempre me perguntam, e aí eu e a Valéria elaboramos uma live em cima dos questionamentos de vocês dentro do tema que vai ser apresentado, tá? Então, eu vou fazer as perguntas aqui e a Val vai estar respondendo. Vão ser 3 blocos de pergunta, com 3 perguntas em cada bloco, tá? E aí, quem quiser fazendo as perguntas, que seja referente ao tema, a gente já vai respondendo, ok? Tá, então, as primeiras dúvidas quais são as diferenças entre o mogno africano Caia grandifoliola e o mogno africano Caia senegalensis? E a segunda pergunta é qual das 2 espécies do mogno africano é mais adequada para a minha região? É umas dúvidas muito pertinentes e no meu dia a dia é o meu feijão com arroz. Eu todos os dias respondo para vocês isso daí. Tá? Vou passar agora para a Valéria, respondendo. Obrigada, Gese. Bom, pessoal, eu trouxe algumas imagens das diferenças, tá? Se por acaso tiver alguma trava na nossa fala, cair a internet, acontecer alguma coisa, por favor, vocês nos avisem no chat. Né? Outro dia mesmo ficou travado numa só imagem e a gente não percebeu. Então, se acontecer alguma coisa, vocês ajudam a gente aí a resolver. Bom, quanto às sementes, já teve até uma pergunta aí sobre sementes que eu vi no chat. A diferença entre as sementes, né? Nessa foto, na parte de cima, nós temos a semente do mogno brasileiro, ela é um pouco maior. E do lado direito, o Caia grandifoliola, que, só para lembrar vocês, todo mundo está ouvindo com ruído ou tá bem? Vamos falar aí se tá legal o áudio, porque às vezes é a internet da pessoa que está ruim, tá? Então, se vocês estiverem ouvindo legal, dá um sim aí, dá um ok, por favor. Então, o Caia grandifoliola é o antigo Ivorensis, né? Todo mundo conhecia como Ivorensis, porém ele foi reclassificado e renomeado como Caia grandifoliola. Então, as sementes são um pouco maiores do que as de senegalenses. Temos um vídeo triste, gente. Tá com ruído? E agora, o que eu faço? Tá atrapalhando muito? O áudio está ótimo. Ih, gente. Vamos tentar fazer, se ficar muito ruim, vocês me falam, a hora que trocar com a Gisiara, eu tenho que trocar de fone. Aqui, excelente. Então é coisa de internet, gente. Vamos lá. Então, o mogno africano Caia grandifoliola, as sementes são bem parecidas com a de senegalenses, porém senegalenses menor, né? A semente de senegalenses a gente tem aproximadamente umas 4 a 6 mil sementes por quilo, dependendo da procedência, tá? As sementes, as sementes senegalenses que a gente produz mudas, elas vêm tanto da África, de árvores nativas, de áreas nativas, como também de plantios no Brasil, porque já existem árvores no Brasil dando sementes. Então, por exemplo, esse ano nós já coletamos sementes do nosso próprio plantio, que começa dar semente com 12, 13 anos. Então, algumas árvores nossas já começaram a produzir sementes. O Caia grandifoliola já é uma semente bem maior, então ela tem de 2.500 a 3.500 sementes por quilo, tá? A semente, qual que é a dificuldade dela, né? Principalmente no Caia grandifoliola, perde o poder germinativo muito rápido. O senegalensis dura mais, dá para guardar em câmara fria e tudo mais.
O mogno brasileiro está nessa foto, mas hoje ele não vai ser muito falado, mas ele também precisa ser semeado bem rápido, né? Não aguenta armazenamento por muito tempo. As mudas, no caso da senegalensis, é uma muda mais esverdeada, não tem as folhas novas tão vermelhinhas do que o Caia grandifoliola, que já tem as folhas mais novas avermelhadas e folhas maiores. O Ivorensis verdadeiro, esse que está no meio da tela, ele possui uma muda bem mais complicada de produzir, né? Ele é mais exigente e, como vocês podem ver, ele tem a pontinha da folha mais compridinha, assim, mais, né, afinada. Se você olhar, são diferentes, mas muitas pessoas já compraram uma espécie pela outra, porque para quem conhece é fácil de identificar, mas para quem nunca trabalhou com isso, às vezes fica um pouco mais difícil. Então, as principais e mais produzidas no Brasil, essa com folhas mais avermelhadas, o Caia grandifoliola, e do lado direito, com folhas mais verdes, Caia senegalensis. Só para contextualizar um pouco a diferença, né, das folhas, né? Essa foto aqui foi tirada num curso que a gente fez na Bahia, né? Meu amigo Rodrigo, ele tirou essa foto, ficou bem legal, mostrando a diferença da folha do Ivorensis, do senegalensis e do grandifoliola. O grandifoliola, são as folhas maiores que tem, por isso que tem esse nome, né? Então, aqui do lado direito também, né? Como os mognos têm folhas compostas, então o que é? Uma folha com vários folíolos. O Ivorensis verdadeiro, vocês podem ver que é bem menor do que o grandifoliola. E o senegalensis não está nessa foto, mas ela é intermediária, mais parecida com o tamanho da folha do Ivorensis do que do grandifoliola. A madeira também é bem diferente, então a madeira aí que tem essa mão é o grandifoliola, é uma madeira mais avermelhada. Então, os móveis e os produtos vão ser mais puxados para a madeira avermelhada. E é menos densa. No caso do senegalensis, que é essa foto da esquerda, não está uma foto tão boa, né? Eu procurei mais fotos hoje, mas a gente tem tanta foto e na hora que precisa elas parecem que somem. Mas o senegalensis possui uma madeira mais marrom clara e mais densa. O mogno senegalensis é o mais denso entre todos os mognos, né, com relação à madeira. Então, hoje existe uma tendência para madeiras mais claras, não tão avermelhadas. Mas a gente acredita que isso é muito também fase, né, a moda do momento. Então, teve uma época que a gente consumia muita madeira clara, depois teve a época que foi consumida madeira escura, tipo Jacarandá da Bahia, outra época mogno brasileiro. Então depende muito do que de madeira tem disponível, né? Então essa é a diferença aí também. No campo, né, isso eu acho que é importante para os produtores, né? As exigências de solo e clima são diferentes entre as espécies. Então, o que eu sempre costumo falar? O senegalensis é, sem dúvida, o mais rústico. Ele pode ser plantado em locais com até 800 milímetros de chuva por ano. Eu já vi ele ser plantado em locais que não choveram 400 milímetros por ano, e ele lá firme e forte. Então, nessa foto que eu estou aí, é uma região próximo, norte de Minas, não tão norte, é mais ou menos 200 quilômetros de Brasília, na região de Paracatu, e lá é muito calor, né? É uma região bem, em época seca, ela é muito seca e quente, e o senegalensis estava lindo lá, né? Inclusive o produtor queria plantar também o grandifoliola, mas acabou optando em plantar o senegalensis. E nessa fazenda ele plantou 15 mil mudas em um ano, e eu fui lá visitar,
depois mais ou menos de uns 8 meses que ele tinha plantado, tinha morrido 5 mudas. Então, lógico que depende do controle que você tem, dos cuidados iniciais, né, que são importantes, mas ele é realmente o mais rústico. O grande foliola é um intermediário entre o senegalense e o ivorense. Ele também é rústico, se você comparar ele a uma espécie exigente, né? Porém, ele precisa de um pouco mais de chuva. Não dá para você plantar num lugar que chove 800 milímetros por ano sem irrigação. Então, ele é um intermediário aí, exige um solo um pouco mais fértil, né? E mesmo o senegalense, você plantar num solo pobre e num lugar que não chove também, ele vai ser mais lento, tá, gente? Ele, né, tem essas características aí de rusticidade, mas para crescer bem, é importante que tenha um mínimo aí de fertilidade só. Nessa foto do meio, a gente vê um plantio lá no sul da Bahia, do Gilberto Terra, no curso que eu fui, e nessa flechinha verde é o grande foliola. No círculo vermelho é o ivorensis. Então, o ivorensis verdadeiro é o mais exigente. Apesar de ter a melhor forma entre os três, é o mais exigente em solo, fertilidade de solo. E para fazer a muda dele, eu fiz poucas mudas dele, fiz umas 3, 4 mil mudas, é muito, muito exigente, sabe? Mais exigente que muitas nativas que a gente trabalha. A forma do fuste, né, entre elas, né, como que é? O caia grande foliola possui fustes altos, assim como o caia ivorensis. Já o caia senegalensis possui fustes mais baixos, exigindo uma poda, né? Não uma poda excessiva, isso a gente já falou em outras lives, eu nem trouxe novamente a imagem das podas excessivas, porque nas outras lives a gente tem. Mas é importante que seja feito podas, pelo menos nos 3, 4 primeiros anos, com a técnica correta. Então, a gente vê aí as 3 espécies, são árvores bem bonitas aí, e árvores um pouco mais velhas, né? O grande foliola com 12 anos, o ivorensis com 20 anos lá no Espírito Santo, e o senegalense, tanto o senegalense quanto o grande foliola, é em garça, aqui na Tropical Flora. Então, a gente pode ver, são plantios, o senegalense e o grande foliola, são árvores isoladas, essas que eu tirei a foto. Então, a gente vê que tem uma conicidade um pouco maior aí, que eu vou falar com relação aos sistemas de plantio. Né? Mas, para vocês verem, 12 anos do senegalense, eu não consigo mais abraçar ele, minha mão não alcança mais. Então, ele também tem um crescimento muito vigoroso. E eu queria que vocês reparassem também na foto do meio, que é o caia ivorensis. A gente sempre costuma tirar foto da árvore mais bonita, né? Mas se vocês olharem em volta desse plantio, as outras árvores também são caia ivorensis. Então, para a gente ver, e são árvores piores, para a gente ver que os plantios, eles não são todos homogêneos, eles são plantados de sementes, né? Então, existe uma variabilidade genética e por isso que é necessário a gente adensar um pouco os plantios para que a gente possa ter seleção lá na frente, aí nos desbaixos e tudo mais. Porque se fossem todas perfeitas, né, iguais essas que eu estou abraçando, a gente não precisava plantar tão adensado. Dúvidas? Vamos lá, Gesi. O bloco 2 agora, você está por aí? Opa, estou aqui. Ativei o fone. Então, tem algumas dúvidas aqui, Val, que eu acho que a gente já pode ir respondendo para o pessoal. Tá, a primeira que eu vi... Beleza. A primeira que eu vi é do Silvio. Ele perguntou qual a principal origem das sementes de mogno usadas. Tá, então, como eu falei, os senegalenses vêm da África e de plantios brasileiros. O grande foliola de plantios brasileiros, né, as árvores mais antigas, então tem plantios, né, de Mato Grosso, Pará,
Rio de Janeiro, que são árvores aí de mais de 20 anos. Então, a gente compra sementes de todos esses lugares. Em Garça também já estamos começando a ter o grandifoliola, né? A coleta das sementes, ela é feita direto nas árvores, tem algumas pessoas que coletam no chão também. Mas a gente, em Garça, a gente coletou direto nas árvores, né? Subimos nas árvores, derrubamos, e é semente fresquinha, sem contato com o chão. O Ivorensis verdadeiro, aconteceu uma coisa com a gente inusitada. A gente comprou sementes de grandifoliola e quando germinou muito mal essas sementes, e quando germinou era uma muda estranha, a gente nem sabia da diferença ainda, do erro do Ivorensis com o grandifoliola. E a muda diferente, e foi nessa época que houve o esclarecimento do que era Ivorensis, e aí eu acabei mandando algumas fotos para o Gilberto, e ele me falou, isso aí é Ivorensis mesmo. Então, o Ivorensis verdadeiro temos muito pouco no Brasil, mas na Reserva da Vale, lá no Gilberto Terra, que é a sucupira agroflorestal, mas não produzimos comercialmente, né? Então, é isso. Originalmente, acho que ela foi trazida da África, né? Aí depois teve, acho que o primeiro plantio escalável, assim, realmente foi na Austrália, né, se eu não me engano, e depois aí começou a vir para o Brasil, né, e aí agora tem algumas matrizes que já dão sementes aqui mesmo no Brasil para a gente poder produzir as mudas, né. É isso aí, não é, Val? Quanto a sementes, o Rodrigo colocou uma questão importante, que no caso dos senegalenses a gente consegue importar, né? Tem uma legislação própria para isso, e também a questão das sementes aguentarem esse período de importação. No caso do grandifoliola, a cada dia que passa ela guardada, ela vai perdendo a germinação. Em 3 meses guardada em câmara fria, ela já não germina quase nada. Então, além de ter essa dificuldade do tempo, né, para a semente chegar no Brasil, ficar em quarentena e tudo mais, ela também não tem legislação própria para importar. Perfeito. Aí vamos para uma questão da Midori aqui. Ela perguntou, no preparo da área, qual o momento que recomendam para a capina química? Já me recomendaram ser a primeira operação, mas também já me recomendaram ser a última antes do plantio. Bom, se ela estiver falando antes do plantio, antes de plantar as mudas, quanto mais próximo do plantio você fizer a capina química, melhor, porque você vai ter uma durabilidade da área sem mato por mais tempo. Agora, se for após o plantio, eu penso da seguinte maneira: se você tem uma equipe bem capacitada para aplicar herbicida após o plantio, mesmo que a muda esteja pequena, você pode utilizar, mas tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente, se eu não conheço a equipe, se eu não tenho certeza se essa equipe vai ser boa, eu recomendo que faça coroamento, né? Porque eu já tive muito problema com capina química, tanto no mogno africano, no Guanandi. Ela está falando antes do plantio. Então, antes do plantio, Midori, quanto mais próximo ao plantio, melhor. Porque você vai ter esse residual aí, né? Por exemplo, se você passar o herbicida e daí 2 dias plantar, o herbicida vai durar 30, 40, 50 dias. Então, você pega todo esse tempo livre de mato competição, né? Se você fizer o herbicida muito antes, você já perde esse tempo livre, tá? Aí nós temos vários. Aí nós temos o Carlos Lima, né, que ele falou que tem muito interesse nas madeiras nobres, nativas ou exóticas, direcionadas para a produção de madeira simultaneamente para o sequestro de CO2, via reflorestamento. Eu acho que essa daí, Carlão, é Carlos Lima Carlão, né? Você pode entrar em contato com o nosso comercial, aí a gente direciona, né, Val? Sim. A gente direciona você para falar com o Eduardo, de repente, né? Que aí ele consegue te indicar como fazer, né, esse plantio aí com capturação, sequestro de CO2. Beleza? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Deixa eu ver, Luiz Orlandi.
Mogno sofre com áreas de ventos. O meu pomar vou plantar e reservei para novembro. Deixa eu ver. Meu pomar, não sei, sofre com vento, Val? Depende do espaçamento. Sim, sofre com vento, dependendo do espaçamento, como a Gesi falou, né? Espaçamento muito aberto, às vezes sofre mais, mas todas as árvores, elas vão sofrer com vento, ainda mais o mogno africano, que é muito alto. Então, se for área que venta demais, é legal fazer um quebra-vento, plantar mais adensado, né? E tomar cuidado com essa questão do vento, sim. Senão as árvores ficam tortas ou quebra ponteiro. Então, tudo isso pode acontecer, sim. O início do plantio de mogno se deu baseado em 4 árvores existentes em Belém. Como você vê a base genética das sementes usadas hoje? Essa é do Silvio, né? Tá. Essa era uma questão que preocupava bastante, né? Tanto a nossa empresa e outros pesquisadores, produtores, mas foi feito um trabalho por um pesquisador aí agora fugiu o nome dele, se o Rodrigo puder me ajudar, ele fez até uma live com a gente e agora fugiu. E ele fez uma identificação, né, de todos os genes daquelas árvores. E ele conseguiu provar que existe bastante variabilidade genética entre os plantios, não só daquelas árvores, quanto dos plantios. O Evandro da UFG. Ele conseguiu provar que a variabilidade genética não era tão estreita quanto a gente pensava. Então, isso foi uma coisa muito positiva, né? Agora ele está na UFLA, isso. Ele fez uma live com a gente, inclusive essa live e todas as outras ficam disponíveis no YouTube, no nosso canal do YouTube. E então, se quiser acessar lá essa live com o professor Evandro, ele explica um pouco disso também. Vamos para uma última aqui, para não ficar muito longo, pessoal. Depois a gente vai voltando, tá? Um pouco. Essa daqui é do Francisco Salles, né? Qual das 2 espécies de mogno africano, acredito, né? Consegue trazer lignina ao longo da sucessão para implantação do SAF? Tá. Bom, toda árvore produz lignina, né? Mas assim, se você quiser fazer podas, não sei, né, qual que é o seu objetivo, você pode usar as madeiras do desbaste, por exemplo, o primeiro desbaste. Eu mesmo tenho um cliente que ele plantou teca e eu falei para ele que o primeiro ele plantou bem adensado e eu falei para ele, não, mas se não tiver mais que 5% de perda, você não precisa replantar. Ele falou, não, mas eu quero usar essa poda para repor a matéria orgânica e tal. Então, toda árvore vai gerar lignina, né? Faz parte da casca, do tronco da árvore. Mas eu acho que ou você vai usar no desbaste, ou em SAFs você pode usar outras espécies, né? Com mudas mais baratas, para diversificar também o seu plantio. Não sei se era bem nessa linha que ele perguntou, mas... Beleza. Tem só aqui o do Gustavo Piedade, que ele falou que fica o convite para ver minha plantação de ivorenses e senegalenses no sul de Minas, em Boa Esperança. Obrigada, Gustavo. Com certeza, se a gente estiver passando por lá, algum serviço, vamos querer conhecer, sim, o seu plantio, né, Val? Com certeza, com certeza. Bom, beleza. Depois você passa o local certinho para a gente, que às vezes a gente está fazendo alguma visita perto, né? E podemos visitar. Vou passar para as perguntas do bloco 2. Só lembrando que hoje nós temos um convidado, né? Foi feita a divulgação do Ivo Patrese, que ele é produtor de mogno africano, caia grande foliola e senegalenses. E já fica aberto o convite aí também para quem quiser participar das nossas lives, quiser fazer uma participação sendo produtor ou que vai iniciar um plantio que tenha algo a agregar. Entre em contato conosco, nossos canais, pode ser na rede social mesmo, o site, que assim que tiver um tema, a gente faz uma apresentação junto. É legal ter esse contato com vocês, com os produtores, né? Porque vocês é o final para a gente, então a gente quer saber como que
como é que está o desenvolvimento, fazer esse bate-papo aí para todo mundo. Então, vamos para as perguntas. Qual o melhor modelo de plantio ou mais utilizado? Qual o espaçamento mais utilizado no plantio comercial? E como consorciar as duas espécies? Vou passar aí para a Val. Bom, os principais modelos de plantio, né, que a gente conhece e tem acessível aí como mogno africano, o mais utilizado é o plantio puro, né? Então, a maioria dos plantios no Brasil são plantios monoculturais, ou caia senegalensis ou caia grandifoliosa. Existe também os plantios consorciados, e aí eu pergunto, plantio consorciado só florestal. E aí eu pergunto, com quais espécies consorciar? Existem muitas dúvidas, né? Eu posso consorciar com nativa, eu posso consorciar com eucalipto, eu posso consorciar as duas espécies de mogno, vocês já têm experiências? São muitas questões ainda, né? Que a gente está ao longo do tempo respondendo com os nossos testes, que às vezes dão certo, às vezes não dão. E também com testes de outras pessoas, né? De outras empresas que são idôneas também, de produtores que às vezes se arriscam em fazer algo diferente. Então, eu vou contar aqui um pouquinho da nossa experiência, mas também se tiver outros produtores aí com experiências, como a Gese falou, é importante que seja compartilhado. E tem também um terceiro modelo, que é o plantio agroflorestal, que aí são diversos modelos e são muitas possibilidades, né? Não tem nem como dar uma receita aqui do que fazer, só simplesmente algumas diretrizes para que a pessoa não erre tanto, né? Consiga fazer um plantio um pouco mais certeiro. Então, plantio puro. Qual espaçamento é melhor? Então, essa é uma das principais questões colocadas no mogno africano. Tanto o senegalensis quanto o antigo ivorensis, que agora é chamado de grande foliola. Então, são todos esses espaçamentos possíveis. Desde o 3x2, com 1.666 mudas por hectare, até o 8x8, que são 156 mudas por hectare. Mas qual é o melhor? Vamos lá, vou colocar alguns elementos para que a gente possa discutir, né? No caia senegalensis, nessa foto aí, meu pai, a gente tinha acabado de fazer um primeiro desbaste num plantio 3x2. Os espaçamentos mais adensados, eles proporcionam melhor forma das árvores de caia senegalensis. Aliás, eles proporcionam melhor forma para a maioria das árvores, né? Porque como está adensado, então as árvores têm competição pela luz, e aí com essa competição ela vai, né, para cima. Os galhos laterais não ficam tão grossos e assim proporciona uma melhor forma. Mas quanto adensado é bom? 3x2, 3x3, qual que é o melhor? Eu confesso que isso ainda vai levar um tempo para a gente responder em definitivo, mas a gente tem as nossas teorias, né? Então eu trouxe aqui uma tabela, ai, pena que saiu um pouquinho fora, gente, mas vou tentar explicar para vocês. Alguns resultados de inventários em caia senegalensis. Esses inventários são inventários de florestas com no máximo 8 anos. Então, são inventários antes do primeiro desbaste. Então, se vocês observarem, tem 3x2, 3x3,5, tem 3x3, tem 3x2 de novo, tem 5x4,5, 5x4, 4x4 e 3x4. E já tem mais, porque essa tabela, se eu for juntar todos os inventários que eu fiz, ainda dá para preencher mais.
Mas eu queria que vocês observassem, onde eu marquei, ficou um pouquinho, não sei por que deu saiu fora do lugar, mas o sítio B. O sítio B tem espaçamento 3x3, tem espaçamento 3x2 e lá embaixo tem o espaçamento 5x4. É o mesmo lugar, o mesmo produtor, né? Porque isso também vai levar em consideração, sempre levar em consideração onde foi plantado, como que foi cuidado e tudo mais. Mas se vocês observarem, o 3x3 e o 3x2, eles têm um ano só de diferença. Tem 6,3 anos, 7,3. O DAP está bem semelhante. No 3x3, 14,5, isso é média, tá, gente? E no 3x2, 14,33. Um pouquinho mais grosso, né? Um pouquinho mais largo no 3x3. A altura comercial, no 3x2, está ligeiramente mais alta, 7,6. No 3x3, 7,3. A altura total bem semelhante. O IMA, que é incremento médio anual, ele está um pouco maior no 3x2. E o volume por hectare está maior no 3x2, porque nós temos 500 árvores a mais, né? Isso é volume por hectare. Então, né, nesse caso, aí ele estava pronto para fazer o primeiro desbaste. Então, se eu for olhar esses dados, eu vou recomendar o 3x3. Por quê? Muito semelhante o desenvolvimento, mas eu vou ter que cortar muito mais árvore no primeiro desbaste. Né? E esse primeiro desbaste, a gente sabe que o mercado dele é ruim, né? Lenha, ainda não tem um mercado bom, porque a árvore de 6 anos do mogno, ela não é nobre. Então, foi o primeiro, esse inventário eu já fiz faz uns 2 anos. E aí, se a gente olhar lá embaixo, no sítio B, no 5x4, com 5 anos, o DAP está mais grosso, né? Porém, olha a altura comercial. Altura comercial nos espaçamentos adensados, 7,3, 7,6. E no espaçamento mais largo, 5. Entendeu? Então, quer dizer, por esse sítio B, eu optaria em plantar 3x3. E como a gente recomendava muito 3x2, tanto é que nossas florestas são tudo 3x2, eu comecei a observar. E hoje, a nossa recomendação para o senegalense, a gente pode plantar 3x2, mas a gente tem recomendado mais o 3x3. Por quê? Você vai gastar 500 mudas a menos, e para o produtor, 500 mudas a menos é menos custo, e você vai ter um desenvolvimento semelhante. Né? E os desbates, então, nesse caso aí, indicação nossa para os senegalenses, né? 3x3, com 1.111 mudas por hectare, sendo que os desbastes devem ser orientados mediante inventário florestal. Isso é importante, principalmente se você tiver uma área grande, tá, gente? E, de uma forma geral, né, assim, se eu tiver que dar um chutômetro, né, pela experiência que a gente já tem, 2 a 3 desbastes nas idades aproximadas. Primeiro desbaste, 6 anos. Segundo, 12. Terceiro, 16. O corte final com 20 anos. Cada desbaste você vai tirar 25% a 30% das árvores, dependendo do que o inventário te falar. E no final você vai ter lá 280 a 330 árvores para o corte final, que pode ser mais, que pode ser menos árvores, tá? E então é mais ou menos isso aí que a gente tem recomendado para os senegalenses. No caso do caia grandifoliola, eu não tenho tanto dado de inventário para comparar espaçamentos, né? Apesar que eu já vi pesquisadores que têm, mas o que é fato, assim, que a gente sempre bate nesses dados? Espaçamentos mais adensados, mais uma vez, proporcionam melhor forma das árvores, tanto em menos conicidade, como menos bifurcação, menos tortuosidade. E isso a gente vê em nosso plantio aqui. A gente tem um plantio da mesma idade, plantio puro 3x2, que já foi feito desbaste,
e plantio 8x8 junto com pupunha, e comparando a forma das árvores, as árvores do plantio puro são muito melhores. Sempre tem uma porcentagem de árvores com cancro, né? O cancro para o caia grandifoliola é fato. Chegou no 4º ano, tem árvore que vai dar cancro, mesmo se tiver bem aberta, porque isso já se falava, tem gente que ainda fala que em árvores muito abertas não dá cancro, mas isso daí não é verdade, não é totalmente verdade, porque eu tenho árvores isoladas com cancro. Então, não são todas as árvores que dão cancro, então no desbaste você vai tirar as árvores com cancro, né? Então, é mais um motivo para fazer um adensamento maior. E a variabilidade na qualidade das árvores, porque as árvores são diferentes, não tem uma homogeneidade. Quando a gente tiver um clone melhorado, a gente pode fazer 5x5, né? Mas o próprio Rodrigo, não sei se ele está aí ainda, da Selva, ele plantou 5x5 e hoje ele planta 3x2, porque ele percebeu que o 5x5 dá muito trabalho na poda, isso com caia senegalense. Mas o caia grandifoliola, apesar de ser um pouco diferente no caso da poda, ele também tem variabilidade. Tem árvores muito ruins no meio também. Não é tudo árvore top. Então, o que a gente tem seguido para o grandifoliola? 3x3 até 4x4 no máximo, tá? Porque tem produtores que não querem plantar tão adensado. Então, até 4x4 a gente acha que está tudo certo. Que são 625 a 1.111 mudas por hectare. A mesma coisa, desbastes devem ser orientados mediante inventário florestal, com 2 a 3 desbastes nas mesmas idades ali do caia senegalenses. Vai depender um pouco do espaçamento para as idades, tá? Se você plantar 3x3, segue a mesma linha do senegalense. Se plantar 4x4, às vezes pode esperar um pouco mais para o primeiro, fazer só 2, então vai depender aí um pouco do modelo que você escolher. E aí sempre, né, importante lembrar que o inventário florestal é essencial. Não adianta às vezes o produtor gasta com muda, gasta com plantio, gasta com mato competição, gasta com tudo. E não quer gastar, às vezes, R$100 por hectare com um técnico, R$200, sei lá quanto que for, porque dependendo do plantio grande, às vezes nem fica tão caro fazer um inventário. E então é assim, valorizar o trabalho aí do engenheiro florestal, do engenheiro agrônomo nessa questão do inventário, que é tão essencial, porque ele vai te mostrar como que a sua floresta tá, ele vai te mostrar tanto os dados de crescimento quanto dados de qualidade. Então, sempre é essencial não ficar seguindo o modelo no escuro. Modelos de plantios mistos com mognos africanos. E aí é um mix das duas espécies que a gente divulgou bastante. E fizemos em muitas áreas de produtores, que é 25% grandifoliola e 75% senegalenses. Uma linha senegalenses, a outra linha um senegalenses, um grandifoliola, um senegalenses, um grandifoliola. E o que nos surpreendeu é que o senegalenses ficou com uma forma melhor, né? Então, o grandifoliola, por ser mais agressivo em altura, ele puxou o crescimento dos senegalenses aí para ficar com uma forma mais interessante. Também já alguns produtores que fizeram 50% de cada espécie, então uma linha de senegalense, uma linha de ivorense, uma de senegalense, uma ivorense, assim por diante. Quais as vantagens? Uma maior diversidade, melhora a forma do senegalense, como eu falei, e maior segurança no seu investimento, né? Se você vai ter 2 produtos e também 2 espécies, apesar delas serem parecidas, né? Mas a madeira é bem diferente. As desvantagens. O momento do desbaste precisa ter uma escolha mais criteriosa, né? Todo plantio misto, quando você vai fazer o desbaste, você tem que pensar um pouco mais do que um plantio puro. E aí, as fotos, né, desse mix, na foto de baixo é uma foto lá do Ivo, né, em Tambaú.
que ele plantou nesse sistema de 25% de grandifoliola e 75% de senegalenses. E em cima é um plantio que a gente visitou faz muito tempo, que também tinha essa mistura, e foi daí que a gente tirou essa ideia, né, e de outras mais áreas, mas principalmente desse plantio que meus irmãos visitaram e acharam interessante consorciar. Então, agora eu queria convidar o Ivo para falar um pouquinho com a gente. Ele é um produtor que a gente acompanha tanto na parte de assessoria técnica, vendemos as mudas. Então, Ivo, você está por aí? Ivo entrou. Oi. Oi, Ival, Ivo. tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem? Obrigado por ter aceitado o Eu nosso não estou ouvindo convite você. aí. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. Não estou conseguindo ouvir. Vou tentar ouvir aqui pelo celular. Legal. Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Obrigado Tudo pelo bem, convite. Ivo? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência lá com o plantio consorciado, falasse de onde que é, o tamanho, um pouquinho, para que os outros produtores consigam, né, também conhecer um pouco dessa experiência. Ah, maravilha. Bom, o sítio, como você falou, está aqui no interior de São Paulo, né? Ele fica localizado entre Tambaú e Santa Rita do Passa Quatro, na verdade, no município de Santa Rita do Passa Quatro, né? E a plantação está com 6 para 7 anos, está na hora de a gente fazer o desbaste, né? Então, logo a Val vai passar pelo sítio lá para me ajudar no inventário, possivelmente. E a decisão pelo consorciado veio, né? Justamente por essa recomendação de vocês, né? Da Futuro Florestal, por ser uma área pequena, né? Hoje tem lá apenas 7 hectares, então o sítio sempre foi um sítio que não conseguia produzir muita coisa para ser sustentável, né? Então a gente tomou essa decisão, ao invés de arrendar um pequeno terreno que gerava pouca receita no ano para uma cana, uma monocultura, alguma coisa, a gente resolveu fazer esse investimento e apostar no futuro, né? E apesar de ser pouco, é um volume considerável para a gente, né? Um volume bacana. Então, a escolha pelo consorciado, entre outras coisas, entre o que a Val já disse aí em relação à questão da competição, né? Oi, Ivo, põe o seu fone no ouvido para a gente ver se melhora, que tá dando uma falhadinha. Parada, tá. O que eu estava dizendo, além dessas vantagens que você colocou, Val, acho que uma vantagem que é importante a gente colocar é a questão, no meu caso, por exemplo, eu não sou um produtor rural por natureza. A gente tem uma propriedade, mas a gente não mora na propriedade, a gente não está tão perto, né? Eu moro em Araras e o sítio fica em Tambaú, estou pelo menos a 1 hora de distância, né? Então, no meu caso, assim, a gente optou por essa plantação mais adensada, também pensando em falhas que a gente pode ter no manejo, né? Então, e como aconteceu realmente, a gente teve problema com caseiro, né, nesse meio tempo, e aí uma formiga pega um pouco mais, aí existe um pouco menos de cuidado quando você troca, então isso também pesou na escolha pelo modo 3x2 adensado. Legal, Ivo. E o sítio do Ivo, eu já fui lá e ele tem ele é bem comprido, assim, o plantio, e dos lados ele tem eucalipto, né? Então, isso também vamos dizer assim, que pode, né, se você não fizer agora o desbaste certinho, que é importante fazer, prejudicar o desenvolvimento, porque o desenvolvimento foi super bem, né? Na nossa visita aqui dessa foto, acho que tinha 3, 4 anos, 3 para né, 4, Ivo? exatamente. Então já estava bem bonito. E a gente vê que tem tanto os senegalenses quanto ivorenses muito bem desenvolvido. Teve uma parte do sítio que ficou bem melhor, né? Sim. Mas eu acho que a importância, né, de ter essa assessoria na hora certa, porque o Ivo, quando ele chamou a gente, ele estava começando a fazer a poda. E a poda é uma fase que dá bastante dúvida, né, Ivo? Sim.
foi muito importante, porque realmente o caseiro, nós tínhamos muitas dúvidas quanto a esse momento de poda, né? Nesse meio tempo, em relação às sombras, Val, que você citou, realmente elas prejudicaram bastante as árvores que estavam mais no talhão lateral, né? Então você percebe que as árvores mais do meio estavam menos na sombra, se desenvolveram melhores. Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que foi uma boa escolha, porque realmente a gente teve vários problemas, principalmente com formiga, derivadas principalmente dessas áreas laterais que eram pouco cuidadas nesse sentido. Então, para mim, foi uma escolha bacana. A gente vai poder selecionar melhor aí até o final do crescimento. E se você fosse plantar novamente, você plantaria novamente assim esse mix? Ou você vê alguma desvantagem? Não, eu plantaria, mas eu acho que eu tenderia para os 50% de cada, porque eu gostei muito do desenvolvimento do Ivorense, do Grande Foliola, né, no caso. Eu achei que lá no meu terreno, pelo menos, que é uma terra mais arenosa, ele se deu muito bem, ele foi muito bem, ele cresceu. Apesar de eu ter plantado o Ivorense, o Grande Foliola, na época, a gente teve um atraso nas mudas, então a gente plantou 7 meses depois, e mesmo assim eles estão maiores que os senegalenses hoje. Mas eles puxaram para cima os senegalenses, isso foi legal. Ah, que bom. Ah, então tá bom, Ivo. Muito obrigada pela sua É participação, isso, obrigado a né? vocês. Um prazer. Obrigada. Parabéns pelas lives. Espero ir logo lá para a gente fazer esse desbaste. Maravilha. Quando quiserem, por favor. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão, Ivo. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, outros plantios mistos, pessoal, com espécies florestais, esse que eu estou aqui do lado de um grande foliola, ele... Deixa eu só mudar aqui um negocinho. Aí, ele tem grande foliola, senegalenses e teca, tá? A teca é interessante que ela fica nessa propriedade mesmo, ela ficou bem alta e eu achei que fez muito bem. O plantio puro dela ficou horrível nessa região. Não sei se é porque o solo muito pobre, mas no plantio misto ajudou ela a ficar mais reta, porém ela perde para o mogno, né? Ela fica bem menor, porque ela é mais exigente. Esse plantio do meio, eu tentei achar uma foto melhor, mas eu não consegui encontrar. Mas é só para mostrar o seguinte: o mogno africano, senegalenses, misturado com nativa. O produtor ele não teve a intenção de fazer esse mix, mas nas falhas das nativas, ele plantou mognos senegalenses. Aí o que aconteceu? O mogno senegalense foi muito mais rápido e dominou a área das nativas. Então é só para a gente, quando a gente vai planejar, né, no caso dele foi uma coisa meio sem querer, mas quando a gente vai planejar, é importante que se a gente tiver árvores que cresçam mais lentamente, a gente fazer em linhas separadas, para que não fiquem tão suprimidas, né? Porque às vezes a gente vai colher ao longo do tempo, por exemplo, se você plantar mogno africano com eucalipto, você vai colher primeiro o eucalipto, depois o mogno, então plantar em linhas separadas, né? E aí para essa parte de consórcios tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, precisa de umas 3 lives aí para estar mostrando tudo que a gente já vivenciou e outras experiências. No caso dos sistemas agroflorestais, a gente trabalha muito com sistemas agroflorestais com culturas perenes como carro-chefe. Quais culturas? Café, pupunha, cacau, cupuaçu, açaí, laranja, limão, entre outras. Esse carro-chefe, por que a gente pensa, né, em ter um carro-chefe? Para que a gente tenha um principal produto, né? Porque se a gente tiver um pouquinho de cada produto, é super interessante, mas é bem mais complicado de você vender todos aqueles produtos, né? A não ser que você falar de horticultura, que é interessante você ter bastante produto. Mas se você tiver um pouquinho de café, um pouquinho de pupunha, um pouquinho de cacau, cupuaçu, então você vai dificultando aí a parte de mercado, né? De colocar esses produtos no mercado. Você tem que ter uma estrutura maior. Não que seja inviável, tá, gente? Mas cada produtor sabe o tamanho que tem e
e o desafio que consegue né, encarar. E no caso nosso, aqui em Garça, a gente trabalha com 2 sistemas, um de pupunha e um de café. Mas nós já trabalhamos com produtores no sul da Bahia, por exemplo, o próprio Henrique, que está aí, ele trabalha lá com cacau, com banana, o cupuaçu, açaí. Tem um produtor que também a gente faz inventário na área dele, lá perto do Ivo, que trabalha com uma laranja, com limão. Então, sempre pensando em consorciar a madeira com 1 ou 2 produtos perenes carro-chefe. Em outros sistemas seriam os mais biodiversos, que é mais com a cara da agricultura sintrópica, que são com muitos produtos, que é muito interessante, mas geralmente são feitos em áreas menores, né, em 1 hectare, 2 hectares, e é um desafio maior, né, pelo menos é assim que eu vejo. Então, o que é importante nos SAFs com culturas perenes? A definição correta do espaçamento. Então, não plantar muitas árvores por hectare, porque você tem que ter cuidado com o excesso de sombra. Espécie agrícola geralmente precisa da luz solar, então se você sombrear muito, mesmo espécies que gostam de sombra, por exemplo, o cacau, se ficar muito sombreado, ele diminui a produtividade. Então, sempre tomar cuidado com o excesso de sombra. E, às vezes, pôs muita sombra, entra com manejo de desbaste. Então, essas fotos, do lado direito tem esse produtor que eu falei que é lá perto de Tambaú, que é o João. Ele fez com laranja e com limão. Então, tem as linhas aí do lado direito de grande foliola e do lado esquerdo com senegalenses. Ele fez plantio dessas 2 espécies. Não é muito diversificado, mas o que eu falo? A cultura florestal ela é beneficiada pelo manejo da perene, porque no caso da laranja, do café, da pupunha, a gente vai adubar anualmente, seja orgânico ou seja químico, você tem que cuidar para você produzir. É coisa que nos plantios florestais puros, muitas vezes você não se preocupa tanto. Então, o manejo da cultura perene vai ser beneficiado, né, vai beneficiar a cultura florestal. E às vezes você consegue uma árvore de graça, você plantou ela lá e ela vai sair de graça para você. Depois tem a foto da pupunha no Vale do Ribeira, essa foto, aqui em Garça a gente também tem. É pupunha com mogno africano, a gente vê as árvores ao fundo. E o café, nesse sistema aqui, são 3 linhas de café e uma de mogno senegalenses. Lembrando que a árvore ela pode estar na mesma linha ou em linhas separadas da cultura, né? Pode ser plantado com muitas outras culturas, tá? Eu trouxe aí 3 exemplos, mas pode ser feito com banana, pode ser feito com soja, milho, culturas anuais também. Então, tem muitos modelos aí que nos sistemas agroflorestais a gente pode trabalhar como um mogno africano. Lembrando, o senegalense produz mais sombra, o grande foliola menos sombra. E aí você vai identificar aí o que é melhor para a sua propriedade, para a sua região. Os sistemas agroflorestais biodiversos são bem mais complexos, né? Mas a gente tem visto muitos sistemas de agricultura sintrópica com mogno, tanto mogno senegalense quanto mogno grande foliola. Eu estou achando bem interessante, porque ele também está inserido aí e é mais uma cultura que pode estar junto nesse mix, né? Que, como eu falei, é um pouco mais complexo, mas é super assim, sustentável para a natureza. Eu acho que o grande desafio desses sistemas é aumentar a mecanização, porque senão a gente só consegue fazer 1 hectare, 2 hectares, não consegue fazer áreas maiores, e também melhorar a comercialização da produção, né? Ter alguns carros-chefes, não plantar, não viajar tanto, assim, tendo 20 produtos, não. Foca em 5, 6 produtos principais,
usa os outros mais como adubadeira, né? Coisas que vão trazer manejo aí para a sua área, né? Mas esses dois desafios que eu vejo. Mas o mogno entra super bem nesses sistemas, tá? Sistema silvipastoril, tem uma pergunta quanto a isso. Infelizmente, gente, para consórcio com gado bovino, a gente não tem indicado, porque todos os lugares que a gente tem visto consórcio com gado tem tido dano nas árvores, né? E antigamente a gente não sabia, então a gente indicava plantar e soltar o gado, e agora já faz um tempo já que a gente tem visto essa foto do lado direito é um produtor que plantou senegalenses, linhas na curva de nível, né? E praticamente 100% das árvores foram comidas. E no caso da esquerda é o grande foliola, num plantio puro, que o cara soltou o gado só para aproveitar, né? O produtor do nosso soltou o gado só para aproveitar o pastinho que tinha. Então, exige um manejo muito complexo. Eu vi que, assim, para outros animais, eu não tenho experiência, né? Assim, para ovinos. Então, eu preciso, né, ouvir experiências. Aí, se alguém tiver experiência, quiser relatar aí no chat, acho que é legal. Mas para gado, a gente não tem indicado, tá? Não sei quem que perguntou aí se pode soltar com 5 anos. Eu não faria isso, porque o estrago é grande, né? Ela come toda a parte melhor da sua árvore, então não vale muito a pena. Terceiro bloco, Geise. Legal. Bom, vamos para as perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Marcelo Carneiro, da Rocha, ele perguntou quais são os problemas de um plantio em áreas inclinadas. Bom, depende, né? Assim, depende da inclinação. Como eu estava lendo um material hoje, que eu estudei bastante, né, para fazer a live, sempre todo dia de live a gente dá uma estudada em outras coisas, né? Que é assim, o plantio em morro, ele não é impeditivo, ele só é um pouco mais restritivo. Então, às vezes, você não vai conseguir usar todas as máquinas, dependendo da inclinação, vai ser manual. Então, ele pode ser usado morro, sim. Porém, ele vai dificultar um pouco mais o seu manejo, assim como qualquer cultura, né? Então, é mais ou menos isso. Vai ter uns limitantes, né? Mas dá para produzir. Aí a gente tem uma aqui do Fernando Leite, né? Ele perguntou, um desbaste, quando a árvore é menor, faria o fuste ficar semelhante da árvore abraçada? Acho que é aquela árvore que você estava abraçada do móvel. Não. O primeiro desbaste são fustes bem menores. Aquela árvore tem 12 anos. Então, e ela é uma das boas do talhão, uma das que não sairia em desbaste. Então, o primeiro desbaste, por exemplo, do senegalenses no 3x3, ele vai ter... deixa eu ver, de diâmetro, vai ter 8, 10... Vai ser árvore torta, entendeu? O primeiro desbaste você vai tirar o que tá ruim mesmo, sabe? Não vai ter diâmetro grosso, não. O primeiro desbaste, não. O segundo desbaste já vai ter árvores melhores, já vai ter árvores mais grossas, talvez não tão grossas como aquela. Aquela é um plantio que foi feito junto com a pupunha e o espaçamento bem mais largo. Então, o segundo desbaste já vai ter árvores melhores. Porém, nem sempre a madeira vai estar tão madura, né? Aí tem uma aqui da Gisela Rodrigues, que ela está perguntando quais os benefícios de se plantar mogno. Essa daí é uma pergunta, assim, bem ampla, né? São vários, depende, né? São vários benefícios de se plantar, depende da sua região, né? Se você pode... Porque às vezes, se você for do Rio Grande do Sul e for uma região que tem incidência de geada, o mogno africano não tolera. E nós temos outras espécies que toleram, que também tem uma introdução muito boa no mercado, como, por exemplo, o louro pardo.
Agora, eu acho que se falando do mogno africano, a avó vai poder dar uma pincelada melhor, mas da minha parte, assim, que eu conheço, que a vantagem, ela realmente ela tem um crescimento mais acelerado, né? Principalmente o grande foliola, tem uma forma legal, né? A forma da árvore, ela não é muito tortuosa, ela não tem muita rama, né? Muito galho, então você tem menos recorrência de desrama, de poda. E assim, quanto mais a gente plantar, como o produtor está plantando bastante mogno africano, vai criando um mercado, né? E isso é o mais importante. Então, se muita gente planta, vai criando um mercado específico, que a introdução ela é mais fácil, entendeu? Então, eu acho que esse é um dos grandes benefícios também do plantio do mogno africano. Sim, se comparar com a nativa, ela é mais rápida, ela vai gerar renda para o produtor e, como toda árvore, vai trazer benefício para a sua propriedade. Exato, com certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Tem várias aqui. Aqui, Gustavo Piedade. Quais as pragas que já foram encontradas no plantio em garça? E quantos anos com quantos anos as árvores? A principal praga é a formiga, né? Mas isso é desde antes de plantar, quando plantar, a vida inteira. Essa é a principal praga florestal. No mogno africano, não tem muitas outras pragas. Ele é mais atacado por fungos, doenças, né? Então, existe o cancro do córtex, que é atacado principalmente no grande foliola, mas os senegalenses também tem. Que é um fungo, né, aproveitador aí da casca. Tem também o ceratocistes, que é um fungo que ataca principalmente os senegalenses, mas ele também ataca o grande foliola. Mas por que ele ataca mais os senegalenses? Porque ele entra pelas podas. E o grande foliola quase a gente não poda, né? Mas acontece, às vezes acontece no grande foliola de quebrar algum galho e entrar. E nessas árvores que o gado come, também pode acontecer de entrar ceratocistes. Ele mata o ponteiro da árvore e ela perde a forma. Deixa eu ver o que mais. No caso da broca do ponteiro, em garça, assim, para os mognos africanos, quase incidência zero. Tá? Para o senegalense eu nunca vi, e para o grande foliola vi 2 árvores. Mas já tem algumas regiões do Brasil que teve bastante incidência, né? Que daí já é uma praga mesmo, é uma mariposa. Nós temos árvores, as mais velhas têm 13 anos, que são as senegalenses. E as árvores de grande foliola estão as mais velhas, 12 anos. Então, essa idade. Aqui uma da Luana Cofre, ela perguntou, boa noite, o mogno caia senegalense possui mais ramos e galhos do que o grande foliola, mas por que os plantios ainda continuam mais agendados em caia senegalenses? Olha, eu acho que hoje em dia no Brasil está bem dividido, viu? Tem bastante plantio de grande foliola e bastante plantio de senegalenses. Eu acho que um pouco desse receio do cancro do córtex, né, que acomete os grande foliola, mas também porque nem todo lugar você tem clima apropriado para plantar o grande foliola. Tem lugar que é melhor plantar os senegalenses mesmo, né? E você fazer o manejo da poda. Eu conheço produtores que, mesmo tendo mais trabalho com senegalenses, preferem plantar os senegalenses. Então, assim, é uma pergunta, o que eu tenho para responder é isso, mas eu tenho visto muito plantio de grande foliola também, então eu não sei dizer o que tem mais no Brasil hoje, eu acho que está bem dividido, sabe? Eu também, pela minha experiência da venda ali no comercial, eu acredito que seja bem dividido também. Eu acredito que a única diferença realmente é que no Brasil, se a gente for pegar aqui o nosso clima, né, a gente tem vários tipos de solo e vários tipos de extremos, né? Então, pode ser que tenha, tem muitos lugares no Brasil que não tem como cultivar o grande foliola. E eu acho que esse é um grande indicador do senegalense. Mas se você colocar numa balança, as 2 espécies, elas são boas, né? Uma tem pós, outra tem contras, e assim, eu acho que elas se equilibram, né? Então,
Mas eu acho que o que ela quis dizer é porque agora que eu estou vendo que ela corrigiu aqui em cima, mas porque os plantios ainda continuam mais adensados. Ah, tá. Justamente para melhorar a forma, né? Justamente para isso. Os senegalenses precisam de mais adensamento para que não tenha tantos galhos. Certo. Com relação ao sequestro de carbono, Carlos, não é minha expertise. A gente já fez alguns trabalhos aqui, até com o Guanandi, com o Mogno. Então, eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso, mas como a Gesi falou, entre em contato com a gente, que a gente bate um papo aí para tentar entender aí a sua demanda. Sim. Bom, aqui tem algumas perguntas que já foram até respondidas mesmo no decorrer aí da live. Deixa eu ver se... Sim. Bom, acho que a gente pode passar para o próximo, e aí depois a gente vai voltando. O fator de forma, só respondendo uma aqui que o Silvio perguntou, a gente desenvolveu baseado em alguns plantios que a gente acompanha, tá, Silvio? Então, depois, se você quiser dar uma ligadinha, a gente pode conversar sobre isso, porque tem um fator de forma para quando você faz o inventário baseado em altura comercial ou altura total. Então, são diferentes. E a gente desenvolveu para várias espécies, como o Mogno senegalensis, o grande foliola, também o jequitibá rosa, o guanandi. Para todos a gente fez um estudo específico, para não ficar usando o fator de forma básico, que era o que a gente fazia no início, porém a gente já define para cada espécie. Beleza, vamos passar então aqui para o bloco 3, né? São as últimas 3 perguntas, aí depois a gente vai responder também, relacionado a esse bloco 3. Então, quantos metros cúbicos eu terei por hectare com o plantio puro de mogno africano? Qual a DAP do mogno africano com 20 anos? Na hora de extrair a madeira de mogno africano, quais os documentos necessários? Essas perguntas eu acho que as primeiras que são as mais perguntadas, mais pertinentes, e essas daqui. Essas todo dia vocês me perguntam. É legal a explicação da Valéria aí para vocês, gente. Bom, não é assim tão simples de responder, porque a gente tem que dar uma resposta um pouco genérica, né? Mas e é difícil a gente dar uma resposta genérica para um tema complexo, né? Por quê? Porque a produtividade ela vai depender de vários fatores, né? Então, os primeiros, qualidade do sítio, o solo e o clima. Então, é muito diferente eu comparar uma região com solo fértil, que chove bem, que não tem frio, com uma região que chove pouco, que o solo é pobre. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Não tem uma planilha única de desenvolvimento do mogno, tá? Por conta disso. Outro item, manejo florestal. Eu já vi manejos perfeitos, e aí eu falo aquele plantio B lá que eu mostrei para vocês, é um plantio que tem um desenvolvimento excelente, baseado no manejo florestal que o produtor teve. Uma mato competição bem controlada, com uma nutrição bem oferecida para as plantas, né? Com calagem, gessagem, às vezes se necessário, adubação, tudo certinho. As podas e desbates feitas na época correta. Porque o que mais acontece em plantio de mogno é atrasar a poda ou fazer poda em excesso. Atrasar desbaste, então, tem muito produtor que fica com dó de desbastar. Até outro dia eu entrei numa live que falava de desbaste, eu falei, não pode ter dó de desbastar. Por quê? Às vezes o produtor fala assim, mas eu não tenho para quem vender essa madeira. E o primeiro desbaste do mogno, gente, é uma madeira que não tem muito valor. Então, é melhor você perder essa madeira do que você perder a sua floresta lá competindo uma árvore com a outra. Então, o que eu mais vejo é atraso no desbaste. Até em florestas nossas tem atraso de desbaste, mas é importante que seja feito de forma correta. E também manejo das pragas e doenças, né? Principalmente, como eu falei, a formiga. A
formiga é uma praga que atrapalha muito o desenvolvimento. E, por fim, acho que é essencial a genética do material que você vai utilizar, né? Utilizar mudas de qualidade, não economizar quando você for comprar mudas, porque é o start do seu plantio. Mesmo que hoje em dia nós temos quase 100% das mudas de sementes, mas que sejam mudas de qualidade, né? Sadias, com um tubete um pouquinho maior do que, né, o comum do eucalipto ali. Então, ter um material de qualidade. E aí, juntando todos esses itens, o que a gente espera produzir lá com 20 anos, né? Ao longo do ciclo, a gente espera que a gente produza 300, 280, 300, 350 metros cúbicos por hectare. Isso é o que a gente almeja chegar. E a gente acredita muito que vai chegar, porque os mognos, eles são muito pujantes mesmo. As árvores de mogno, elas crescem muito bem. Então, se você fizer um manejo certinho, você vai alcançar essa quantidade de madeira em tora, né? Agora, é importante que você faça o cálculo da viabilidade, e aí eu não vou entrar muito em viabilidade econômica, porque não é um tema muito extenso, e a gente já fez uma live para falar, né, viabilidade econômica dos mognos africanos, que lá foi discorrido de todo o tema, desde a contextualização e tudo mais, mas é importante que se, né, preconize aí todos os manejos adequados para chegar lá aos 20 anos com a rentabilidade que você pelo menos previu, né? E por que a gente fala 20 anos? Tem produtores que têm empresas, né, que falam que vão cortar um mogno com 12 anos, com 15 anos, mas o corte final, gente, não vai ser com essa idade. Porque, por mais que ela esteja, vocês viram, né, aquela árvore senegalesa que eu estou abraçando, eu não consigo abraçar ela, né, mais. Mas quando você corta, você vê que ainda tem muita madeira juvenil. Então, é importante que você espere a maturação, que vai ser mais ou menos com 20 anos. 20 anos, a gente já cortou a árvore no Brasil de mogno africano com 20 anos. E a gente já viu que ela tem bastante cerne. Então, é por isso que a gente pensa com essa idade. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depende depende da região, depende do clima, depende de como você fez o manejo, tá? Então, é isso que é importante. E a legislação para o mogno africano, então, não é tão complicado, né? A legislação federal, ela fala que não é necessário você apresentar um projeto, você fazer, né, tem essa instrução normativa aí que discorre sobre os plantios de exóticas e nativas, né, uma legislação federal. A legislação estadual, ela dependendo do estado, é necessário algum licenciamento ou cadastro, mas, por exemplo, no estado de São Paulo não precisa de comunicado de plantio. Já no estado de Minas, precisa. Então, cada estado tem a sua regra. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai trabalhar num produtor, prestar um serviço num determinado estado, a gente precisa pesquisar no órgão ambiental daquele estado o que é necessário, né? Uma orientação que é para todos os estados: nunca plantar em APP, né, a área de preservação permanente, ou em áreas restritas, parque, reserva biológica, se você é vizinho de alguma situação dessa. Então, por quê? Porque ela não é correto, né? Então, é importante que essas áreas de APP e de área restrita seja evitada. Reserva legal pode plantar, com algumas regras. E uma coisa importante, né, que eu estava pensando também em falar para vocês, é que a sua propriedade tem que estar toda legalizada, tá? Isso não é só para plantio de mogno. Você tem que ter
o ITR, o CCIR, você tem que ter a matrícula tudo direitinho, você tem que ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Em alguns casos, você tem que ter o PRA. E no CAR, quando a gente faz o CAR, não sei se vocês conhecem ou já viram, né? Porque às vezes o produtor contrata alguém para fazer e nem sabe muito bem como que funciona. Mas quando você coloca um rio lá, ele já sai a APP, onde é a APP. Então, dentro do mapa, né, você consegue exportar esse mapa e ver aonde você pode plantar ou não, porque às vezes você fica na dúvida, né? Se aquilo lá é APP ou não. Então, sempre se basear no CAR. Então, ter a propriedade toda legalizada e o seu plantio, dependendo do estado, é necessário um comunicado de plantio. Dependendo do estado, é preciso DOF, mas a maioria dos estados não precisa de DOF. Por exemplo, aqui em São Paulo, só é necessário DOF para espécies nativas, né? Você precisa só da nota fiscal da madeira, mas não precisa de DOF. Nos estados do norte, dependendo do estado, tem que tirar DOF. Por quê? Porque pode confundir com madeira nativa, que vem da Amazônia. Então, tudo isso exige um estudo na sua legislação estadual, tá? Mas não é complexo como as nativas são bem mais complexas de serem feitas, né? Bom, acho que vou passar para a Gesi, para ela falar um pouquinho dos nossos produtos, para a gente conseguir aí responder as últimas perguntas. Pessoal, esse daqui são as mudas, né? As mudas florestais que nós produzimos. Tem alguns carros-chefes, tem algumas que não estão aí. Nós produzimos mais de 28 espécies esse ano. Tem ano que é um pouco menos, tem ano que é um pouco mais, depende aí, né? Dos pedidos que nós temos. Tem alguns que são bem específicos. Então, dentre eles, a gente tem o guanandi, o jequitibá rosa, o louro pardo e o louro frejó, os ipês, mogno brasileiro, mic de nativa para recuperação ambiental, reserva legal e área de preservação permanente, o mogno africano, né, as duas espécies, o caia grandifoliola e o caia senegalensis, a teca, frutas nativas na Mata Atlântica, né, dentre elas grumichama, araçapiranga e araçá vermelho, bacupari também, nós temos, e dentre outras que são essas que são mix, né, que nós temos várias espécies, todas elas variam de 25 até 60 centímetros, dependendo da espécie. Elas têm a rustificação já para ir para o solo, né? Tem a raiz formada, elas têm mais ou menos a média de 5 a 8 meses, a Valéria já falou isso em outras lives, mas é bom reforçar aqui para vocês. E como a Val falou nos outros slides, fazer uma economia com as mudas é a principal besteira do produtor, porque o insumo mais importante é a muda. Então, a muda ela tem que ter qualidade, porque no final, o produto final, né, que se for para viabilidade com viés econômico, esse plantio, ele depende desse principal insumo, que é a muda. Então, assim, prezar sempre pela qualidade da muda. É o que nós fazemos aqui na Futuro Florestal, né? Nossas mudas têm um alto padrão, pegamento de pelo menos 95%. Então é isso, façam sua reserva antecipada com a gente, entre em contato, tá? E a gente vai finalizar aqui com as perguntas que ainda precisam ser respondidas, mas algumas aqui que eu tô vendo, eu tenho contato direto no WhatsApp. Quem eu não tenho, é só chamar no WhatsApp da empresa, ou entrar no site, ou na nossa página de mogno africano, pelo Facebook, Instagram. A gente vai respondendo aí todas as solicitações. Se ficar alguma pergunta sem responder, pode falar no e-mail com a gente, entrar em contato, que a gente vai estar respondendo essas perguntas. Beleza? Bom, vamos lá. Opa, deixa eu botar um pouquinho aqui. Eu peguei aqui algumas perguntas. Deixa eu ver. Essa daqui Gustavo Piedade, depois de 7 anos do plantio, pretendo soltar gado de corte entre as árvores. Tem algum problema na visão de vocês?
Essa eu já acabei respondendo já, Luiz. Que a gente acredita que sim, né? Tem uma pessoa, acho que é Heloísa, alguma coisa assim, ela fala que dessa questão, né, de que o gado está com algum problema, falta de nutrição ou falta de pasto. Realmente pode acontecer, entendeu? Mas o risco é grande, na minha opinião. Por isso que eu não tenho mais recomendado, porque, por exemplo, eu não plantaria mais junto com consórcio com gado, porque eu acho que é um investimento alto e você tem que estar muito próximo lá à criação e de repente aparece um monte de árvore e comida. Pode ser alguma falha no manejo? Sim, mas ainda não está bem identificado qual que é o problema. Então, assim, como uma empresa que indica plantios, é um pouco complicado, né? A gente, já sabendo desse problema, a gente indicar a pessoa plantar e depois ela ter um monte de prejuízo, né? Por isso que a gente não indica, mas é questão de fazer com muito cuidado se for fazer, né? Soltar o gado, mas não deixar ele lá à vontade lá para não ter esse problema. Aí o Fernando, ele está perguntando aqui, o Fernando da Silva. Boa noite. Há restrições no plantio em regiões mais frias, como o Rio Grande do Sul? Fernando, assim, principalmente se na sua região tem ocorrência de geada. Então, é isso que você tem que estar observando. Se tiver recorrência de geada, tem algumas espécies que não podem ser cultivadas, elas não toleram. Mas nós produzimos algumas espécies, né, dentre elas o louro pardo, ipê roxo, angico vermelho. Essas espécies, elas têm uma tolerância maior. Então, aí eu acho que cabe uma observação, né, na hora do plantio, para ver se vai ser recomendado plantar o mogno ou jequitibá rosa, que são espécies que não toleram geada. Isso aí. Daí tem uma aqui, Gê, que fala qual o DAP esperado para o mogno com 6 anos. Aproximadamente aí de 12 a 15 centímetros, num plantio bom. Tá? Mais ou menos isso, com 6 anos, tá? Mas depende um pouco. Depende da região aí. Deixa eu ver. Qual o melhor modelo de consórcio com bananeira? Esse aqui tá aí uma boa pergunta, tá? Eu nunca acompanhei, assim, temos feito alguns modelos agora lá na Bahia, mas é mais diversificado, não é só com mogno. Mas, por exemplo, a bananeira, ela pode ser plantada, não vou te falar um melhor modelo, porque eu teria que ter já essa experiência de vários modelos. Mas eu acredito que dá certo fazer como a pupunha, que é o plantio de 6x6, 7x7, no caso do mogno grandifoliolo. Eu acredito que dá mais certo, porque ele tem uma sombra, uma copa menor. Então, eu apostaria nesse espaçamento, pelo menos no máximo aí com 200 árvores por hectare. Se for colocar mais árvore, aí a banana vai durar mais tempo, vai chegar uma hora que a banana sai, entendeu? Então, aí depende um pouco disso. Se você quer continuar por muito tempo com a banana ou se vai ser só o começo, até os 5, 6, 7, 8 anos. Então, depende disso. Mas eu apostaria num modelo um pouco menos adensado das árvores, porque, por exemplo, se você plantar 3x3 senegalense, com 3 anos já está tudo sombra. Aí a banana já era, né? Então tem que pensar bastante nesse excesso de sombra que a banana não gosta. Aí nós temos uma aqui do Gustavo Piedade, né? Qual a adubação química recomendada no plantio e nos anos seguintes até a idade, né? Acredito que é a idade de corte. A adubação é importante que seja feita uma análise de solo, tá? É essencial aí fazer uma análise de solo. Mas assim, de uma forma geral, sempre no plantio a gente recomenda um adubo fosfatado, porque é o momento que você coloca o fósforo e ele vai ajudar a crescer raiz. E as adubações são feitas geralmente até o 3º ano, baseado aí na recomendação que você fizer, se a área
precisa de nitrogênio, potássio, micronutriente, então tudo isso a análise de solo vai mostrar. É um pouco difícil a gente fazer a recomendação sem análise de solo. É igual um médico dar um remédio sem fazer o exame, né? Então, sempre eu tento mostrar isso para os clientes, para eles verem a importância de se fazer a análise de solo, pelo menos aí nos 3, 4 primeiros anos. E nós temos no nosso site também como coletar, né, para fazer a análise de solo, como fazer a coleta correta. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no site, é de suma importância que seja feito a análise de solo mesmo, para poder fazer correção, né? Se tiver que fazer, né, Val, calagem, correção, com calcário e tudo mais. Bom, vamos para uma outra aqui. Qual o tipo de agricultor que usa mogno africano em plantios sintrópicos? Que eu conheço, geralmente, são os agricultores que fazem agricultura sintrópica. A maioria usa o mogno africano. Pelo menos nos plantios que eu já visitei, são plantios pequenos, geralmente de 1 a 2, 5 hectares, o máximo que eu vi. E todos que eu visitei têm o mogno africano inserido. Acho que por ser uma madeira nobre, né? Mas tem muitas outras árvores também que eles colocam. Mas são mais agricultores pequenos, às vezes agricultores até urbanos, né, que resolveram desenvolver uma nova forma de vida, né, e que querem estar mais em contato com a natureza. Isso está muito em voga hoje em dia, né? Então, às vezes compra uma chácara, faz um sistema aí para produzir e também coloca madeira nobre aí no sistema. Essa aqui da Midori é sobre o custo, né, da implantação e tudo mais. Midori, nós fizemos uma live que ela está disponível, né, no YouTube, depois eu posso te passar o link via e-mail, que ela é sobre a viabilidade, né, de plantio e de introdução de madeira também no mercado. Aí eu passo para você certinho e você consegue, porque ela é só sobre isso, então aí você vai conseguir entender melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Essa daqui... Pode falar, Val. Pode falar. Essa daqui do... Tem um... Vou falar. Qual das espécies vai melhor na região fria e de altitude, como Campos do Jordão? Com relação às madeiras nobres, essas que nós trabalhamos, mais o louro pardo, que resiste a algumas geadas, tem algumas outras espécies que nós trabalhamos menos, como a araucária, o Gonçalo Alves, alguns tipos de ipê. Essas espécies que nós trabalhamos geralmente são todas tropicais, por isso elas não toleram geada. Então é complicado, né, plantar e depois numa possível geada mata tudo. Então não é muito indicado. Aí nós temos uma pergunta bem legal, acho que essa é para finalizar, não tem mais nenhuma, eu acho. Deixa eu ver aqui, acho que não. É do Carlos. Carlos Deleuze. Em qual momento devo fazer o primeiro inventário da plantação? O primeiro inventário, o ideal é fazer com 3 a 5 anos, tá? Menos que isso, você pode até fazer, mas ainda vai estar muito pequeno, você não vai conseguir tirar DAP, né? Então, geralmente, os primeiros inventários que a gente atende são com 5 anos. Os primeiros, assim, os 5 anos para mais. Nos nossos plantios, a gente faz até com 3 anos, tudo. E aí é importante, né, essa parte dos serviços, que a gente acabou não falando, é um dos serviços que a gente faz, né, tanto a visita de análise de aptidão da propriedade, para a gente indicar qual a melhor ou as melhores espécies. Nessa visita, a gente passa um relatório com toda a orientação inicial do plantio, né, como se fosse um mini projetinho. Dá para fazer um projeto técnico um pouco mais elaborado para áreas maiores. O plano de negócios, que é justamente para falar da viabilidade econômica. Implantação e manutenção. A parte de inventário florestal. Levantamento cadastral, regularização ambiental das propriedades, cadastro das nativas.
bem como o último serviço lá, que é a assessoria na comercialização da madeira. Então, todos esses serviços são prestados aí pela nossa equipe. E não sei se tem mais alguma pergunta. O mogno africano suporta a sombra da bananeira? Se você quiser plantar depois que a bananeira já estiver implantada, você pergunta, porque geralmente nesses sistemas que a gente planta junto, né? Planta tudo mais ou menos na mesma época, então a bananeira não vai fazer sombra para o mogno. Se for um bananal que você vai inserir o mogno, ele vai ter que ter um espaço, né, lateral só para a muda ficar lá, e daqui a pouco ele já está maior que a banana. Então, ele pode, assim, se for muito sombreado, se for um bananal muito sombreado, às vezes ele pode até crescer no início um pouco torto. Então, abrir um pouco o espaço ali para ele, né? Não sei se foi isso que você quis perguntar, né? Um bananal já formado, aí você vai plantar um mogno lá dentro. Nesse caso, é bom que você pelo menos abra 1 metro de cada lado ali para a sua muda não ficar toda né, buscando luz, ela consegue, às vezes fica um pouco mais torta. Mas se for plantar com a banana, já planta tudo junto. Planta a banana com o mogno no mesmo ano. E o Adilson, ele perguntou também, Valéria, por que não podemos inserir o mogno em apps? Bom, na minha visão, é porque ele é uma espécie exótica, né? Então, não é muito adequado dentro da lei, né? Na lei, pela lei, a gente tem que plantar espécies nativas na app. Se você não for cortar, mesmo assim, não é muito correto. Se você for fazer algum cadastro da sua propriedade, vão implicar. Por exemplo, se eu plantar árvore nativa, guanandi, por exemplo, e quando eu for fazer o cadastro, eu pegar 100 metros quadrados da app, o órgão ambiental reclama, não pode ter app, entendeu? Então, melhor mesmo na app, faz igual você, Adilson, enche de árvores nativas, né? Você tem um trabalho super bonito lá no Beija-Flor, né? E aí eu acredito que as árvores nativas são mais indicadas, mas mais por conta da legislação, tá? Não porque ele não se adapta bem em app, essas coisas. Bom, eu acho que é isso, né, Val? Estouramos o tempo aqui. Gente. Bom, pessoal, se ficou alguma pergunta, entre em contato com a gente. Nós temos aí nossos canais, né, de atendimento. A Gesiara está sempre aí atendendo todos os clientes. Quando precisa da nossa ajuda técnica, ela passa para nós, né? Quando é alguma questão que ela não sabe, não consegue atender, que é muito profunda, assim, tecnicamente, ela passa para a gente. Tem o site, YouTube, Facebook, Instagram. Manda para os amigos, né? Vamos fazer esses canais bombarem para a gente ter cada vez mais pessoas aqui na live. A semana que vem, já tem 2 semanas que eu faço a live, a semana que vem não vai ser eu. Então, eu falei que vocês vão enjoar de mim, vai ser um outro tema, então vamos estar trazendo cada vez mais temas. Se vocês tiverem sugestões, né, são super bem-vindas. Né, com certeza, com certeza. Eu queria agradecer também por todos que participaram, né? Compartilhe com a família, com os amigos, para cada vez mais a gente ter viabilização, né? Visualização e poder passar nosso trabalho sempre adiante, né? Que é um trabalho que a gente faz com muito respeito, né? Respeito à natureza, por mais que a gente tenha aí uma finalidade econômica por trás, em algumas vezes, em alguns projetos, a maioria dos projetos, né? Mas é um trabalho muito legal e a gente gostaria de sempre estar fazendo isso com vocês, junto com vocês. Agradeço a participação de todo mundo. O espaço está aberto, se vocês quiserem participar, se o produtor quiser participar junto com a gente, fica o convite aí. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. E estaremos novamente juntos a semana que vem.
Um beijo a todos. Um beijo. Tchau.